Mauro Menezes, e hoje vamos falar sobre função afim. Vamos falar sobre a definição de função afim, se bem que isso não cai muito no Enem. A definição em si, não, mas a função sim cai. E uma outra coisa muito importante é o seguinte, é que a função afim, ela sempre representa uma reta, mas nem toda reta é uma função afim, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos começar pela definição, então, de função afim. A função afim ela é definida como o meu f de x igual a ax mais b, onde o meu a necessariamente tem que pertencer ao conjunto dos números reais, com exceção dos zeros. Já para o meu b, tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Uma outra coisa importante a falar aqui é esse meu a, ele representa o coeficiente angular. Por que ele tem esse nome, hein? Porque é coeficiente angular porque ele me diz a inclinação que essa reta vai fazer com o eixo das abscissas. Já o B, isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver falando sobre o gráfico da função afim. O B é o meu coeficiente linear. O B é o coeficiente linear e ele me indica, o B me indica a posição que essa reta toca o eixo das coordenadas, que é o eixo Y. Tudo bem? A função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau. É um outro nome para a função afim. E com isso aqui a gente já bypassou a definição da função afim, é relativamente simples. Agora vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Meu primeiro exemplo aqui, vou botar aqui exemplo A. Eu vou colocar ele como... Na verdade, eu quero dar exemplos dos coeficientes A e B que essa função pode ter. Então, meu primeiro exemplo vai ser, por exemplo, aqui, ó, minha função f de x, né, que é a minha função afim, igual a 7x mais 8. Se eu tenho minha função afim igual a 7x mais 8, quanto que vale o a, ou o coeficiente angular dessa função? Vai ser igual a 7. E o meu b vai ser igual a 8 nesse caso. Aqui, ó, b é 8. Está sozinho aqui. Vamos lá, outro exemplo. Nesse caso aqui que eu dei, nesse exemplo, o a e o b pertencem ao conjunto dos números naturais. Eu dei exemplos de a e b naturais, mas vou dando outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, b f de x igual ao meu a. Vou botar 13 quintos de x mais 8,5. O meu a aqui, ó, passa a ser 13 quintos e o meu b 8,5. E aí? A e b agora eu coloquei como sendo números racionais. Lembrando que eles podem ser números reais e os racionais fazem parte dos números reais. Agora, o terceiro exemplo aqui, f de x igual a raiz de 2x, vou botar em mais, vou botar menos 12. Quanto que vale aqui o meu a? Raiz de 2. É quem está multiplicando o x. Já o meu b é igual a menos 12, nesse caso aqui, ó. Ele está sozinho, é o termo independente, coeficiente linear. Tá? E um último exemplo aqui, vou colocar aqui um D, letra D, f de x igual a menos 3,5x. Olha só, meu a aqui agora
vai ser um valor negativo. E a gente vai ver mais para frente que sempre que o A for um valor negativo, essa minha reta vai ser decrescente. Se o A for positivo, a reta é crescente. E cadê o B aqui? Quanto que vale o B? O B não apareceu. Não apareceu o termo independente. Sempre que isso acontece é porque o meu B é zero. Então, nesse caso aqui, ó, B igual a zero. Lembrando que o A não pode ser igual a zero, o que descaracterizaria a minha função afim. Não seria a função afim se o A for igual a zero. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ok? Então, já tendo em vista esses conceitos bem básicos sobre função afim, vamos agora fazer um probleminha, um exercíciozinho do Enem, um exercíciozinho básico que caiu aqui, simples, que caiu no Enem. Caiu no Enem de 2019. Essa é a questão 173 da prova amarela, tudo bem? Vamos ler junto aqui. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Aí eu tenho várias opções aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é o seguinte. Ele está falando sobre o gerente. Ó, vamos lá, vamos marcar aqui que é importante. Ele me deu a informação sobre o gerente. Ele disse que o gerente ganha R$ 1.000 por semana. Ele me deu, na questão, a informações sobre diaristas. Aqui, ó, vou botar de verde aqui, ó. Diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana e recebe R$ 80 por dia trabalhado. E o que ele me pediu na questão, que é de extrema importância, a gente tem que sempre ficar ligado nisso, ele me pediu o quanto essa empresa gasta semanalmente. Esse é o meu Y. É o Y que ele pediu. O quanto a empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários. Então, vamos lá. Começando a trabalhar na questão, tá aqui, ó. O gerente, esse gerente aqui, ó, a empresa tem que desembolsar quanto por ele por semana, que foi o que ele me perguntou. Por semana, esse gerente aqui, o gerente, ele recebe R$ 1.000 por semana. Então, isso aqui é quanto a empresa desembolsa com o gerente por semana. Certo? E já os diaristas. Lembrando que X é a quantidade de funcionários. Ó. Foi o que ele me deu aqui. X, a quantidade total de funcionários. Então, eu vou precisar da quantidade total de funcionários para montar a minha equação, que vai ser uma função afim. Então, olha só. Os funcionários, cada funcionário, aqui, ó, cada diarista desse daqui, vou escrever aqui, diaristas, eles trabalham 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Agora, a pergunta mais importante. Quantos diaristas tem na empresa? Ó, ele vai receber, cada diarista vai trabalhar 2 vezes na semana e por dia trabalhado ele vai receber R$ 80. Foi o que eu coloquei aqui, 2 vezes 80. Então, cada diarista vai receber R$ 160 por semana, 2 vezes 80. Mas a pergunta importante é quantos diaristas? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, que o gerente também é funcionário da empresa. Se o gerente é funcionário e X é a quantidade total de funcionários, então a quantidade de diaristas que eu vou ter é X menos 1. É isso daqui. Então, quanto que os diaristas vão fazer com que a empresa desembolse por semana? Vai ser 160 vezes X menos 1. Isso aqui tudo em reais. É isso aí. Então, deixa eu marcar aqui. Então, agora eu já tenho essas duas informações. E ele me perguntou quanto a empresa desembolsa por semana. Esse é o meu Y. Então, vamos colocar aqui, ó.
Y vai ser igual a quanto a empresa desembolsa com o gerente por semana, que vai ser esses R$1.000 aqui, mais quanto ela desembolsa com os diaristas, que vai ser 160 vezes x menos 1. Traduzimos a questão. Agora vamos trabalhar isso daqui para que ela fique de uma forma mais amigável, digamos assim. Então vai ficar aqui assim, ó, y igual a 1.000 mais, vamos aplicar distributivo aqui, 160x menos 160. E aí, meu y, ó, eu posso pegar esse 160x e jogar para frente. Vai ficar y igual a 160x mais 1.000 menos 160. Eu vou ter um valor positivo aqui. 1.000 menos 160. 1.000 menos 160, eu faço assim, para fazer de cabeça. Ó. 1.000 menos 100, 900. E 900 menos 60, 840. Então, isso daqui é o que a minha empresa desembolsa por semana com os funcionários dela. E isso aqui está exatamente na opção de letra D de dado. Ok? Então, já vimos a primeira parte sobre função afim. Agora vamos à segunda parte, que é tratar sobre o gráfico da função. Ah, mas eu já dei um spoiler aí, pô. Eu já falei que o gráfico da função afim é exatamente o quê? Uma reta. Então vamos lá. Deixa eu colocar os eixos aqui. Então, agora que eu já construí os eixos coordenados aqui, eu estou no meu plano cartesiano. Então vamos pegar uma função qualquer aqui, tá? Uma função afim que seja crescente inicialmente. Então, vou construir aqui de azulzinho. Pronto. Isso aqui é uma função afim que a gente já sabe que é da forma f de x igual a ax mais b de bola. Ax mais b de bola. Agora, olha só. O A, eu tinha dito que ele é o coeficiente angular. O A é o meu coeficiente angular. Por que ele é o coeficiente angular? Porque olha aqui, ó. O ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas, que é o eixo x, é esse ângulo θ aqui, que eu vou pintar ele de verdinho aqui, ó. Esse aqui é o meu ângulo θ. A tangente desse ângulo θ é igual ao meu A. Então, esse meu A aqui, ó, é a tangente de θ. Ou seja, a inclinação que vai ser dada justamente pelo θ. E a tangente de θ vai ser exatamente igual a, só para escrever de novo, o A é meu coeficiente angular. Agora, quem é o B aqui no gráfico? O B é o seguinte, ó. Esse B, que é o coeficiente linear, ele é exatamente essa distância aqui, ó. É B. O que faz com que esse pontinho aqui, ó, que é o ponto de encontro entre a reta, que é representada pela minha função afim, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, esse ponto é o ponto 0,b. Por que 0,b? Porque aqui, ó, o x não anda nem para a esquerda nem para a direita nesse ponto, e a ordenada do ponto é b. Então, o meu b, é esse camaradinha daqui, ele é o meu, como eu já havia dito, coeficiente linear. O b é o coeficiente linear dessa retinha aqui. Ótimo. Vamos passar para alguns detalhes dessa função afim aqui. Primeiro, o que acontece se essa reta fosse uma reta crescente? Vamos lá. Então, como seria a representação da reta crescente e por que tem esse nome, reta crescente? Olha aqui, ó. Vamos de novo fazer uma retinha aqui. Ó, em azul. E isso daqui é uma representação de uma reta crescente. Uma reta é crescente quando o meu θ, o θ, que é o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas,
ele for um ângulo menor do que 90 graus. Então, aqui, ó, lembra que esse daqui era o meu θ? Era esse ângulozinho daqui, ó, que eu tinha desenhado de verde, aqui, ó, θ. Esse daqui é o meu ângulo θ, que é o ângulo que a reta faz com o eixo dos abscissas. Se esse ângulo for um ângulo entre 0 e 90, quer dizer, entre 0 e 90 não pode ser 0, e também não pode ser 90 graus, essa reta vai ser uma reta crescente. Mas ela tem esse nome de reta crescente por quê? Porque conforme eu vou aumentando o valor de x na minha entrada da reta, lembrando que para a minha função afim, essa função afim é f de x igual a x mais b de bola. Conforme eu vou aumentando o valor de x aqui, o meu y, ou seja, a saída, o f de x, também vai aumentando. Por isso que é uma reta crescente, porque ela cresce conforme, a resposta dela cresce conforme eu vou aumentando o valor de x. Tá? Então, o θ, esse θ aqui, ele tem que ter um valor entre 0 e 90 graus. Para que a reta seja crescente. Um exemplo agora de uma reta crescente. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 2 pontos aqui nessa reta aqui, ó. Ó, eu tenha esse pontinho aqui, que eu vou chamar de A, que é o ponto, ó, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, menos 4,0. E eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar de B, que é o ponto 0,4. Essa reta aqui, conforme eu já disse, é uma reta crescente. Como é que eu encontro A e como é que eu encontro B, na prática aqui nesse caso? Olha aqui, ó. Eu não falei que o A é a tangente de θ? E olha aqui, ó. Chamando esse ponto aqui, que é a origem de O, ponto O, no triângulo AOB, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a tangente desse ângulo, a tangente de θ vai ser cateto oposto. Quanto que vale o cateto oposto? Vale o OB. Ele vai ser 4. Então, vamos lá. Tangente de θ vai ser igual a 4 sobre a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é esse daqui, ó, que é o OA, que é o menos, quer dizer, a distância, ó, o A é menos 4 e 0, mas a distância de O a A é 4. Então vai ser 4 aqui. Então, 4 dividido por 4, a tangente de θ é igual a 1. Isso faz com que o A, que é o coeficiente angular, também seja igual a 1. Ele é tangente de θ. Isso aqui é 1. E quem vai ser o meu B? Como é que eu vou encontrar o meu coeficiente linear? O coeficiente linear, conforme eu havia dito, é essa distância aqui, ó. A distância OB, que é igual a 4. Então, o meu B, ele vai valer 4. Então, a equação dessa função aqui, dessa reta, ela vai ser f de x igual a 1 vezes x, que dá x, mais b, que é 4. Tudo bem? Nesse caso. Então, beleza. Vimos uma reta crescente. Agora vamos trabalhar com uma reta decrescente. Vamos lá. Bom, mais uma vez aqui, construir o sistema de eixos. Agora vamos trabalhar na reta decrescente. Essa reta aqui é uma reta decrescente. Por quê? Porque conforme eu vou aumentando o meu valor de x, o meu valor de y vai diminuindo. Ó, por exemplo, quando x é igual a 0, o meu valor de y vai cair aqui, nesse ponto, lá em cima. Conforme eu vou aumentando, quando x é igual a 1, ó, o valor de y já vai estar aqui. Ó. Quando x for igual a 2, meu y é 0. Quando x for igual a 3, meu y já passa a ser negativo. Então, essa aqui é uma reta decrescente. E ela tem uma característica também em relação ao θ, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Ó. É esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo agora, o meu θ, ele é maior do que 90 e menor do que 180.
o θ, numa função decrescente, numa reta decrescente, o θ ele é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Beleza? Lembrando que uma reta decrescente, uma característica que vai ter é que o A, o coeficiente angular, vai ser menor do que zero. Por que isso vai acontecer? Olha aqui, ó. Para eu calcular a tangente desse ângulo θ, eu tenho que me ligar que a tangente desse ângulo θ é igual a tangente do ângulo θ é igual a menos a tangente desse ângulo beta amarelo aqui, ó. Então, considerando que essa reta aqui, ela seja, novamente, uma função afim, que é f de x igual a ax mais b, vamos considerar que ela passe por dois pontos, novamente, que eu conheço, que é esse ponto A aqui, ó, e esse ponto B aqui. Vamos considerar a origem novamente como ponto O, e vamos ver. O ponto B, quais são as coordenadas do ponto B? Ó? Vai ser 0,1, 2, 3, 4. 0,4. Já as coordenadas do ponto A vão ser 2,0. Ok? Como é que eu vou encontrar a tangente de beta? Sabendo que, uma informação importante, tangente de θ, que é o meu A, coeficiente angular, é igual a menos a tangente de beta. Como é que eu calculo a tangente de beta? Olha aqui, ó. Cateto oposto, a tangente de beta. A tangente de beta vai ser o cateto oposto, que é 4, que é essa distância OB aqui, ó, sobre o cateto adjacente, que é o A, que vale 2. Então, a tangente de beta vai ser igual a 2 e o meu coeficiente angular vai ser menos 2. Quanto que vale o meu B? O meu B, que é o coeficiente linear, é essa distância aqui que vale 4. Então, eu tenho que a equação dessa reta específica aqui vai ser f de x igual a A, que vai ser menos 2, cuidado, menos 2x mais B, que é 4. Certo? Ótimo. Então, eu queria fazer aqui, ó, só para chamar a atenção, um resumo, que é bem óbvio, a gente já viu, né? Se a reta for crescente, como é que fica meu A? Eu tenho coeficiente angular maior do que zero. Agora, se a reta for decrescente, o meu coeficiente angular vai ser menor do que zero. Ok? É basicamente isso. Agora vamos a algumas retas interessantes. Deixa eu escrever aqui, ó, falar a respeito agora da função constante. A função constante, ela é uma função afim? Não, não. Cuidado. Uma função constante não é função afim, então essa é a primeira coisa que eu vou escrever aqui. Não é uma função afim. Por que ela não é uma função afim, a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Antes da gente entrar no gráfico de uma função constante, eu quero perguntar, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Por que essa função é chamada constante? Simples, simples. Por quê? Porque para qualquer valor de x que eu colocar, para qualquer entrada que eu coloque, a função ou a resposta vai ser uma constante, vai ter sempre o mesmo valor. Então, vamos partir aqui para o gráfico. Então,
Acabei de desenhar os eixos aqui. E agora é o seguinte, vou desenhar uma função constante aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma reta. Isso daqui é a representação de uma função constante. Ou seja, você pode perceber que isso daqui é uma reta. É uma reta, só que não é uma função afim. Ou seja, toda função afim é uma reta, mas nem toda reta é uma função afim. Por quê? Por que isso não é uma função afim? Porque, só para relembrar aqui, ó, a função afim é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Só que aqui, nesse caso aqui, vamos supor aqui, ó, aqui está passando pelo ponto 0,2. Esse ponto aqui, ó, que essa minha reta constante está passando, esse ponto que eu vou chamar de ponto 1 aqui, é o ponto 0,2. Para qualquer valor de x que eu coloque aqui, a minha resposta vai ser sempre 2. Isso faz com que isso seja uma função constante. E isso faria com que o meu A, meu coeficiente linear, fosse igual a zero. Só que lembra da definição de função afim? O meu A, ele tem que ser pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o zero não pode entrar. O A não pode ser zero para que a função seja... O B, tudo bem. O B é pertencente ao conjunto dos números reais. Certo? Então, agora a gente já viu o que seria uma função constante. Já vimos o que é, então, uma função constante. Já vimos o que é uma função crescente e uma função decrescente. Uma função afim crescente e uma função afim decrescente. Agora, vamos fazer o exercício. Isso aqui foi uma prova, na prova de 2017, caiu essa questão. A gente vai trabalhar a questão 166 da prova amarela de 2017. Então vamos ler aqui, ó. Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. Vamos prestar atenção ao que ele está me falando aqui, ó. É usado nas declarações do imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa condição. Então, exatamente, ó, começou um determinado valor, depreciou e chegou a zero depois de 10 anos. Lembrando que aqui, ó, o meu eixo Y, ele está me dando o valor monetário em dólar e o eixo X está me dando o tempo em anos. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando $1.200 e $900, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, vamos lá. Ele me deu um gráfico aqui de uma situação genérica. Então, eu vou fazer o gráfico com as duas situações específicas que ele me deu. Então, deixa eu traçar aqui mais uma vez o eixo. Já está traçado aqui. E agora, vamos traçar as duas situações. Ó, vou traçar primeiro em azul. Aqui ele me falou que a situação A. Ó, a situação A, eu vou colocar aqui em azul. A situação azul é essa daqui. Onde esse ponto aqui, ó, eu vou chamar esse meu ponto aqui, ó. Aqui, ele corresponde a 1.200, né? Y igual a 1.200, aqui. E aqui, esse ponto corresponde o x igual a 10. Certo? Agora, ele me deu uma segunda situação, que é essa situação B aqui, que eu vou colocar de vermelho. Vou traçar uma outra reta. Agora, saindo do 900 aqui, ó. De 900 ao mesmo zero em 10 anos. Então, aqui passa a ser 900. Então, ele quer saber a diferença entre as duas situações quando eu estiver em 8 anos. Que é aqui. Como é que eu vou fazer essa questão? Olha só. Existe mais de uma forma de eu resolver essa questão. Agora, eu vou resolver utilizando as equações das funções afins. Ok? Mas eu poderia resolver muito bem por semelhança. Mas hoje eu vou resolver utilizando a função afim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a equação dessa retinha azul aqui. Qual é a equação dessa reta azul? Olha só, eu preciso saber a tangente desse ângulo aqui azul. Ó.
eu vou chamar de ângulo θ. Ok? Lembrando que essa reta é uma reta decrescente. As duas retas são decrescentes. Então, logicamente, o meu coeficiente angular ele vai ter que ser negativo. Eu vou encontrar a tangente desse ângulo θ, mas o que me interessa é o valor menos tangente de θ, que vai ser o meu coeficiente angular. Então, vamos lá. A tangente de θ vai ser, nesse triângulo aqui, que eu vou dar o nome aqui aos bois, ó, no triângulo. Ó, esse meu pontinho aqui é o ponto A. Vou marcar de azul aqui, ó. A. Esse meu pontinho aqui, que é a origem, eu vou chamar de O. E esse ponto aqui, ó, que é o 10, eu vou chamar de C. Já esse ponto aqui de 900, onde está o 900, eu vou chamar de ponto B. B de bola. Tudo bem? Ótimo. Então, no triângulo AOC, ó, AOC é um triângulo retângulo em O. Então, a tangente de θ vai ser cateto oposto, que é 1.200. Tangente de θ vai ser igual a 1.200, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é 10. Ó. Então, a tangente de θ vai ser igual a 120. Ótimo. Beleza. Então, essa minha primeira função aqui, eu já posso descobrir qual vai ser a equação dela. Ó. F de 1, x, vai ser igual a menos 120. X, por que menos 120? Porque a reta é decrescente. Mais o valor de B. Olha aqui qual é o valor de B, ó, 1.200. Por quê? Porque o B indica o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, mais 1.200. Então, acabei já de chegar bem rapidamente à minha primeira função. Vamos agora para a função da outra reta, que é a minha retinha vermelha, que eu vou chamar de função 2. Então, minha função 2 de x vai ser igual a tangente agora desse beta, que eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, vermelho, de beta. Beta. Quem vai ser a tangente de beta? Eu vou fazer aqui, ó. A tangente desse ângulo beta vai ser igual a cateto oposto, que agora é 900, sobre o cateto adjacente, que é 10. Então, a tangente de beta ficou igual a 90. Tangente de beta igual a 90. Só que eu não quero a tangente de beta, eu quero menos tangente de beta, porque trata-se também de uma reta decrescente. Então, vai ficar menos 90x. E quanto que vale o B? O B aqui agora vale 900. Aqui, ó. O B é essa distância aqui, ó. É a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo das ordenadas. Então, vai ser menos 90x mais 900. E aí, eu acabo de encontrar a equação da segunda reta. E ele me pediu diretamente essas equações? Não, ele não me pediu isso. Ele me pediu a diferença quando eu tiver exatamente em 8 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a minha entrada, o meu x vai ser de 8 anos em cada uma dessas equações, e aí eu vou descobrir a minha resposta. O que ele está me pedindo, então, é isso daqui, ó. Ele está me pedindo F1 de 8 menos F2 de 8. É isso que ele quer descobrir. Então, a gente vai fazer. F1 de 8, ó, vai dar menos 120 vezes 8. Olha aqui, ó, peguei esse 8 e joguei aqui dentro. Em vez de escrever x, eu escrevi 8. Mais 1.200. Isso tudo menos quem? Menos 90 vezes 8. Por quê? Porque agora eu peguei esse 8 e coloquei aqui no lugar do x da segunda equação. Mais 900. Isso vai ser igual, vamos lá, 120 vezes 8 dá 800 mais 160, que vai dar 960. Então, vai ficar menos 960 mais 1.200
menos, vou abrir aqui o colchete novo, 90 vezes 80, vezes 8 dá 720. 9 vezes 8, 72, 720. Então dá menos 720 mais 900. Ok? Agora, olha aqui, ó, vamos trabalhar cada uma delas aqui. Esse valor aqui, ó, menos 960 mais 1.200, isso vai me dar o quanto que depreciou, o valor já depreciado desse camarada que pagou $1.200 em 8 anos. Ou seja, é nessa função aqui que a reta é azul. Então aqui, ó, 1.200 menos 960, vamos fazer, ó, 1.200. Se fosse 1.200 menos 1.000, daria 200. Então vai dar 1.200 menos 900 vai dar 300. Só que não é só 900 que eu tenho que tirar, tem que tirar 960. Então 300 menos 60 dá 240. Então isso aqui vai dar 240. Deixa eu chegar um pouquinho para baixo aqui. 240. E esse cara daqui, ó, quanto vai dar? 900 menos 720. 900 menos 700 dá 200. Menos 20 dá 180. Então, a conta que eu tenho que fazer é 240 menos 180. Menos 180. Então, 18 para chegar a 20 são 2. Para chegar a 24 são 6. Então, isso aqui vai ser igual a 60. Isso daqui é igual a 60. A diferença foi 60. E tem aqui, ó, é o que está indicado na letra B de bola. Certo? Então foi isso. A nossa aula de hoje termina por aqui. Agradeço a presença de todos aí e espero que continuem estudando até o final. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.